Fala galera, professor Ramon Gadelha para a gente e agora para mais um passo da respiração celular, que é a segunda fase, o famoso ciclo de Krebs. E aí pare, respire fundo, porque eu tenho certeza que você vai sanar todas as suas dúvidas sobre ciclo de Krebs, se isso algum dia te assustou, beleza? Então primeiro, veja, o que é que a gente precisa saber? Vamos relembrar aqui. A gente digeriu o alimento, transformou esse alimento em glicose, ou então tirou das reservas da gente, essa glicose cai na corrente sanguínea, se a célula necessita dessa glicose, essa glicose ela se difunde de onde tem mais para onde tem menos, transporte passivo, sem gasto de ATP. Essa glicose, ao entrar, ela começa a passar por uma série de reações químicas. A gente falou em 10 reações químicas, só que lembra que na glicólise eu tenho uma fase preparatória, ou seja, eu tenho um investimento de ATP para depois a gente ter uma produção de ATP. A gente investe 2 e produz 4. Então o saldo de ATP na glicólise é de 2 ATPs. E a gente também tem a produção daquela molécula transportadora de elétrons e de prótons, que é o NADH, beleza? Lembrar que na glicólise, a glicose ela é quebrada no final em duas moléculas de ácido pirúvico. E agora, Ramon? E agora, galera, que tem duas possibilidades, beleza? Duas possibilidades. A primeira possibilidade, que é o que acontece normalmente com as nossas células, com a grande, vamos dizer assim, a grande maioria das nossas células, elas estão fazendo respiração celular, produzindo ATP a hora toda, certo? E em alguns casos específicos na gente pode acontecer, mais, vamos dizer assim, mais especificamente acontece nas nossas células musculares estriadas esqueléticas, a produção de um ácido, que é chamado de ácido lático, mas vamos segurar isso por enquanto. O que é que eu quero que vocês saibam? Que existem duas possibilidades. Ou esse ácido pirúvico, ele entra nessa organelazinha aqui. Como é o nome dessa organela, galera? Essa organela, ela se chama mitocôndria. Beleza? Então eu tenho aqui a entrada do ácido pirúvico. Beleza? Esse ácido pirúvico vai entrar. Ou então ele pode, qual seria a segunda opção? A segunda opção seria ele formar um ácido, tá? E isso eu estou falando de células nossas, células humanas. Só que especificamente essa segunda opção só acontece em célula muscular. Essa daqui, quando ela não entra na mitocôndria, a gente chama isso de via anaeróbia, certo? É a via, deixa eu ajeitar aqui, não ficou legal não. Via anaeróbia. Que é a via que não vai usar oxigênio, só que para a aula da gente agora, a gente está focando em via aeróbia, em respiração celular, em uso de oxigênio. E aí na via aeróbia, o que é que vai acontecer? Esse ácido pirúvico entra, então vamos botar ele aqui para dentro. O ácido pirúvico entra, ácido pirúvico, vocês podem também ver nos livros por aí também chamado de piruvato, é a mesma coisa, beleza? Observe o seguinte, eu já adianto para vocês, entram os dois ácidos pirúvicos, só que o que eu vou colocar aqui dentro, o que a gente fizer aqui dentro, eu vou fazer com um só. Ao término, o que a gente faz? Multiplica por 2, beleza? Então, o ácido pirúvico, quando ele entra, aí a gente está falando agora da via, que via é essa, galera? Via aeróbia. E aí, se você não entender as estruturas da mitocôndria, vai ficar mais difícil. Então, vamos já dar nome. Então, primeiro, essa organelazinha aqui, que organela é essa? É a mitocôndria. Ok. Características de uma mitocôndria, Ramon, diz aí. Características. Dupla membrana. Então, toda a mitocôndria tem uma membrana externa e tem uma membrana interna. E essa membrana interna, como ela é maior do que a externa, então o que acontece? Ela fica toda ondulada. E aí essa membrana interna, ela recebe o nomezinho de, olha o nome dela, vou puxar para cá, ó. Ela é chamada de crista mitocondrial. Beleza? Então eu tenho a membrana externa, membrana externa, e a gente tem a crista mitocondrial. Outra característica interessante da mitocôndria é essa partezinha aqui de dentro. Essa parte de dentro, galera, ela é chamada de, tudo tá aqui, ó, matriz. É a matriz mitocondrial. Beleza?
E dentro dessa matriz, uma coisa interessantíssima que a gente encontra lá dentro é esse carinha aqui, ó. Isso daqui é DNA, DNA circular. E aí a gente tem que resgatar já aquela ideia, opa, pensou em mitocôndria, pensou em DNA, já lembra da hipótese endossimbiótica. É aquela hipótese que a mitocôndria, na verdade, essa parte aqui, a crista, mais essa parte que a gente chamou de matriz, era uma célulazinha que em algum momento foi englobada e viveu em associação com outra célula que está representada aqui por essa membranazinha aqui, certo? Então as duas passaram a viver em sociedade, vamos dizer assim, em associação benéfica, mutualista, ou seja, um ganha e o outro ganha também. É aquela relação, carne e unha, alma gêmea, bate o coração, as metades da laranja, dois amantes, dois irmãos. Olha que coisa linda! E aí a gente tem como característica a presença de um DNA que é próprio da mitocôndria. Inclusive, esse DNA aqui, ele é muito mais semelhante ao DNA de uma célula procarionte. Observa que não tem núcleo aqui, então provavelmente essa estrutura aqui era uma célula procarionte que foi englobada por uma célula eucarionte e passaram a viver em comunhão. Hipótese endossimbiótica, beleza? Aí voltando para o que interessa para a gente agora, que é o processo de respiração celular, eu quero que vocês entendam essas estruturas. A membrana externa, crista mitocondrial, que é essa membrana interna, e a gente tem a matriz mitocondrial. Além disso, entre essa membrana externa e a interna, ou seja, entre essa e essa, existe um espaçozinho aqui, ó. Esse espaço é chamado de espaço intermembrana. Por enquanto, entende apenas que existe esse espaço, beleza? A gente vai voltar a falar sobre ele. Voltando para cá, o que é que vai ter de interessante aqui? Esse ácido pirúvico, quando ele entra, ele vai passar agora por uma série de reações químicas, tá? E a gente vai mostrar isso aqui com mais calma, onde esse ácido pirúvico, que é uma molécula que tem quantos carbonos? 3 carbonos, ele vai passar por uma série de oxidações para garantir a liberação de energia dessa molécula, ou seja, eu transformar uma molécula de entalpia maior em uma molécula de entalpia menor, ou seja, diminuir a entalpia nesse processo para liberar energia e essa energia liberada vai ser usada para fabricar ATP. Beleza? Tranquilo até aí? Então vamos para cá. Então, novamente, essa segunda fase que a gente vai falar, ela é chamada de ciclo de Krebs ou ciclo do ácido cítrico. Vamos entender por que isso. Também é chamada de ciclo do ácido tricarboxílico, então também pode aparecer essa informação, geralmente aparece nas provas que a gente vai fazer aí, ciclo de Krebs, beleza? Quem descreveu esse ciclo, que é um ciclo lindo, maravilhoso, apaixonante, eu realmente se arrepia, foi um carinha, né, chamado de Hans Adolf Krebs, tá? Esse cara ganhou o Nobel, inclusive, um cara assim, extremamente inteligente que desvendou esse segredo do processo de respiração celular. Esse processo que a gente vai falar, essa segunda fase ocorre na matriz mitocondrial. Lembra que a primeira fase acontece no citosol da célula, a segunda fase vai acontecer aqui dentro. Que espaço é esse? Esse espaço é a matriz mitocondrial, ok, massa. E lembrar que esse processo que acontece dentro da mitocôndria é específico ou exclusivo do metabolismo aeróbio. O metabolismo anaeróbio acontece fora da célula. E aí eu falei para vocês que na gente, né, ser humano, existem outras moléculas que acontecem, que são formadas em bactérias, por exemplo, em levedura, mas na gente, esse ácido pirúvico ele vai ser convertido em um carinha chamado de ácido lático. Aí eu já adianto para vocês, essa via anaeróbia aqui também é chamada de fermentação. De que tipo? Fermentação lática. Mas vamos voltar para o processo aeróbio, que é a respiração celular. Vamos para a segunda fase. Aí vem para cá agora, para o slide aqui, para a gente entender os detalhes desse processo. Veja, isso aqui é o ácido pirúvico, é o piruvato. Eu tenho aqui 3 carbonozinhos, ok? Então, quando eu estiver falando em piruvato, 3 carbonos. 1, 2, 3. Massa. Ramon, por que ele também chama de ácido pirúvico? Olha o ácido aqui, galera. Isso aqui é um ácido carboxílico. Então, isso aqui é um ácido com 3 carbonos. É o ácido pirúvico, o piruvato. O que é que vai acontecer daqui? Assim que ele entra, existe uma enzima. Né? Na verdade, é um complexo enzimático, não é uma enzima só. Né? São 3 enzimazinhas chamadas de complexo piruvato desidrogenase. Ramon, o que é que danado é essa desidrogenase? Veja, ela vai começar a tirar hidrogênio. E para tirar hidrogênio tem quebra ali de
vai ter quebra de ligações químicas. E nessas quebras, ou numa dessas quebras, existe a liberação de CO2. E essa liberação de CO2, essa liberação de CO2 faz com que o que tinha 3 carbonos forme um produto aqui com quantos? Com 2 carbonos, porque eu tinha 3, perdi 1, fiquei com 2, beleza? Só que nessa quebra, né, esse processo, ele acaba liberando elétron. Na quebra da ligação química, libera elétron. E aí quem é que entra em ação? Entra em ação o NAD+. O NAD+, pega aquele elétron cheio de energia, excitadíssimo, e aí ele é transformado em NADH. Ou seja, eu reduzi o NAD+, e formei NADH. Então agora ela é uma molécula, uma coenzima reduzida. E aqui, como eu falei para vocês, a gente vai ter a formação de uma molécula que tem 2 carbonozinhos. Então tinha 3, perdi 1, formei uma de 2. Como é o nome dela? É o acetil. Observe o seguinte, que esse acetil, ele se junta com a coenzima, com a outra coenzima, chamada de coenzima A. Ramon, para que serve essa coenzima A? Tá? Galera, a coenzima A, ela, nesse caso, ela vai possibilitar que o acetil possa reagir com outra molécula. É como se você estivesse numa festa, imagina, você está lá numa festa, aí tem aquela boizinha ali que você está paquerando e tal, aquela coisa toda, tá rolando o clima, né? Tá rolando a química, a bioquímica, vocês vão começar a necessitar trocar energia, só que o que acontece? Você não está inseguro de ir. Aí vai um amigo seu, uma amiga sua, vai lá e diz, ó, faz todo aquele esquema ali, né? Faz todo o meio de campo, e aí no final vocês acabam ficando. Então, essa sua amiga que possibilitou, que pegou na sua mãozinha, né? E dizia, vem cá, o que acontece? Seria a coenzima A. Então, a coenzima A, ela possibilita, ela garante que as reações aconteçam, beleza? Ela garante que o acetil entre no ciclo de Krebs, que a gente vai falar exatamente agora. Então, em resumo, o que está acontecendo aqui? O ácido pirúvico, ó, o ácido pirúvico, ele foi transformado, né, em acetil. E aí lembra para mim, o ácido pirúvico é uma molécula que tem quantos carbonos? São 3 carbonos. Ok. Ela tem 3 carbonozinhos. Só que ela acaba perdendo um carbono, houve uma descarboxilação, a perda de um CO2. E nessa descarboxilação, a gente teve aqui também a produção de uma moléculazinha aqui chamada de NADH. Concorda comigo? Olha que coisa linda. Então, essa transformação aqui resultou na formação de uma molécula agora que tem 2 carbonos. Eu tinha 3 e agora eu passei a ter 2 carbonos. 3 menos 1 daqui, né? Perdi 1 aqui, fiquei com 2. E esse cara daqui se juntou com uma moléculazinha chamada de coenzima A, que é a molécula que vai garantir que o acetil entre no ciclo de Krebs. Aí a gente vai entender agora o ciclo de Krebs. Presta atenção, vê. Oh, meu Deus, que ciclo é... Galera, não se estressa com isso aqui não, tá? Não se estressa com os nomes dessas moléculas por enquanto, certo? Não se estressa com as enzimas que participam mais uma vez. Isso aqui não é trabalhado com aprofundamento, né, nas provas que vocês vão fazer. Mas é fundamental que vocês entendam o conceito do que é esse ciclo de Krebs. Aí vê que coisa linda, vê, presta atenção. De novo, presta atenção. O acetil-CoA, que é essa moléculazinha aqui, foi formada, ela está dentro da matriz mitocondrial. E na matriz mitocondrial, lá na matriz, já existe uma moléculazinha que tem 4 carbonos. Ela é chamada de oxaloacetato. Beleza? Aí eu vou fazer o seguinte para vocês se ligarem. Vê, presta atenção. Se eu tiver uma molécula com 2 carbonos, que é o caso do acetil, quantas quebras eu posso fazer aqui? Quantas quebras? Porque o objetivo é quebrar para extrair energia daqui. Quantas quebras? Eu só posso quebrar aqui, ó. Eu quebrando aqui, vai separar, acabou, não posso mais quebrar. Aí o que é que o corpo da gente faz? Vê que motor, né, fantástico que é a mitocôndria da gente. O que é que ela faz? Ela pega esse de 2, faz com que essa molécula de 2 possa reagir, deixa eu ajeitar aqui, possa reagir com uma molécula que tem 4 carbonos, que é essa daqui, ó, o oxaloacetato. E aí quando elas reagem, quem é que permite ou quem facilita a reação? É a coenzima A, lembra dela? Aí, ó, facilitou, aconteceu. Aí eu formei uma molécula que tem quantos carbonos agora? 2. Com 4, eu vou formar uma que tem... Tá aqui, ó. Formei uma que tem 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É o citrato. E esse citrato daqui,
Ele só foi formado por conta da coenzima A. E o que a coenzima faz? Depois que ela permite a reação aconteça, ela sai para buscar outro acetil. E aí ela fica se regenerando, né? Então ela fica garantindo que o processo aconteça de forma cíclica. Aí veja, se liga. Formei uma de 6, beleza. Qual é o objetivo aqui agora? O objetivo é que, quantas quebras eu posso fazer aqui? Na verdade, eu posso fazer várias quebras e várias reorganizações. Quebrei, reorganizei, quebrei, reorganizei, quebrei, sai um. Ok, ficou com 5. Aí reorganizo, quebra, reorganizo. Quebrei, liberei outro. No final, eu volto a ter quanto? Eu volto a ter 4. Então, eu regenero o oxalocetato. Ou seja, no fundo, eu vou permitir que essas quebras aconteçam e eu consiga regenerar a molécula. Por isso que é um ciclo. É o ciclo de Krebs. Vamos ver com mais calma como é que isso acontece? Se liga, vê. A de 4 juntou com a de 2, formei a de 6. Citrato, massa. Esse citrato forma o cis-aconitato, tá? Não se estressa com esses nomes de coração, beleza? Essa molécula daqui, ela tem 6 carbonos, então basicamente aqui foi um processo de reorganização, isomeria molecular que acontece, beleza? Forma depois o diisocitrato, novamente não teve quebra aqui, só que aqui teve uma quebra, ó. Opa, quem é que sai aqui, galera? CO2, é um carbono saindo. Então, essa molécula que tinha 6 passa agora a ter quanto? Passa agora a ter 5. Essa molécula de 5, agora ela é chamada de alfa-cetoglutarato. E observa que nessa quebra liberou elétron. Na forma de quê? De energia, né? Esse elétron extremamente carregado foi captado por um cara que tem muita afinidade por elétron. É um aceptor de elétron. Quem é esse cara? É o NAD+. E aí eu consigo formar o quê? NADH. Beleza? Então, olha o NADH sendo formado aqui. E aí, o que é que vai acontecer agora? Mais um carbono vai ser liberado na forma de gás carbônico. Então, de novo. Opa, eu tinha 5, né? Na verdade, eu tinha 6, perdi 1, fiquei com 5. Perdi mais um, agora eu formo uma molécula que tem 1, 2, 3, 4 carbonos. E aí, nessa quebra, libera elétron. Quem é que vem novamente? É o NAD+, para formar o NADH. Mesma coisinha, beleza? Bem simples. Essa de 4 agora, aí essa de 4, que é o succinil ou alfa-succinil, ela vai passar por uma série de reorganizações moleculares. E essas reorganizações moleculares, elas são reações que são reações espontâneas, né? Obviamente que depende de enzimas para acontecer. Então, na verdade, ela não é espontânea no sentido, aconteceu uma magia. Mas ela permite que seja tirado ainda dessa molécula mais energia. Então, à medida que ela vai se reorganizando, a gente consegue extrair mais energia dessa molécula. E aí é como se fosse uma catracazinha, galera. Essa catraca está girando aí, está girando, e a gente está conseguindo extrair energia dessa molécula. E aí, quando a gente tem a transformação de succinil em succinato, o número de carbonos não mudou. Porém, a gente conseguiu extrair energia para produzir uma moléculazinha especial agora chamada de GTP. Ramon, meu Deus do céu, o que danado é GTP? Galera, a gente falou em ATP, adenosina trifosfato. Por que adenosina? Porque a base nitrogenada é adenina. Só que o GTP, a base não vai ser adenina, vai ser guanina. Aí ela é chamada de guanosina trifosfato. Mas pra gente, do ponto de vista energético, é a mesma coisa, beleza? Porque no fundo, a gente extrai energia da ligação dos fosfatos. Então, a base nitrogenada aí não interfere em nada, beleza? Então, quando eu falo em GTP, a gente considera como se fosse um sinônimo de ATP, beleza? Esse succinato, que tem 4 carbonos, esse cara vai passar por ainda uma série de reorganizações. Olha o que entra agora em ação. Nessas reorganizações, um elétron também, 2 elétrons na verdade vai ser liberado, e uma outra coenzima, chamada de FAD, ela vai reagir com esse elétron e com o hidrogênio para formar FADH2. Beleza? Esse FADH2 daqui é uma molécula, vamos dizer assim, funcionalmente parecida com o NADH. É um carregador, um transportador de elétrons. Beleza? Ele carrega esse elétron e vai deixar esse elétron em algum canto, que a gente vai voltar, que a gente vai falar sobre isso mais na frente. E aí o succinato, agora, ele passa a se chamar fumarato. Continua com 4 carbonos. O fumarato vai formar uma outra moléculazinha chamada de malato, ou ácido málico, que é a mesma coisa, com 4 carbonos, e o malato se regenera finalmente a oxaloacetato. E observa que aqui eu tenho novamente a formação de NADH. Então, para a gente entender de uma maneira, vamos dizer assim, bem simples, eu tinha 2,
formei 4, beleza. Quebro, reorganizo. E aí eu vou extraindo energia. Essa energia vai ser usada para quê? Nesse momento, para produzir GTP, que é ATP, beleza? Mesma coisa do ponto de vista funcional. E para produzir 1, 2, 3 NADH, que é um carregador de elétrons cheio de energia, e para produzir FADH2. Esse ciclo aqui, muito prazer, é o famoso ciclo de Krebs. E aí, para a gente deixar tudo bonitinho, organizadinho aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse cara aqui, o acetil, vou trazer ele para cá, ó. Vou trazer esse cara para cá. Vou trazer ele para cá. E aí a gente vai entender como é que, de uma maneira bem resumida, isso cai nas provas de vocês, tá? Então a gente tem aqui o acetil dentro da matriz. Estou organizando aqui para deixar tudo bonitinho para vocês. E aí esse acetil, ele vai, ó, acetil, trouxe ele para cá. Ele reage com uma molécula que já tem na matriz, como é o nome da molécula? É o oxaloacetato. E aí quando esse cara reage com esse, opa, o que é que vai formar agora? Esse cara reage com esse. E aí forma o citrato. Esse cara daqui, ele tinha 4 carbonos. O acetil tem 2 carbonos. E aí 4 com 2 formam de 6 carbonos. O citrato agora, por sua vez, ele vai passar por uma série de reações. Nessas reações químicas, a gente tem o seguinte. Eita, aqui ficou horrível aqui, ficou um... Deixa eu ajeitar aqui. Vai. Não ficou excelente não, mas dá pra enrolar. O que é que acontece? São várias reações químicas aqui, e nessas reações químicas, a gente tem algumas coisas importantes a serem ditas aqui, certo? De saldo, o que é importante a gente saber? É que se eu tenho 6 carbonos, para eu voltar a ter 4, eu preciso perder 2 carbonos. Como é que a gente perde? Na forma de CO2. Então eu tenho 1, 2 CO2. Vou botar aqui. Eu tenho uma liberação aqui de 2 CO2. Ótimo, maravilha. E agora, Ramon? Esses 2 CO2 vão para a atmosfera. Como? Imagine que tivesse um vaso. Lembra que isso aqui é uma célula e está cheio de capilar aqui. Tem um capilar aqui, tem um capilar aqui. Ó. Esse CO2, ele vem, se difunde de onde tem mais e passa para aqui. Então, o CO2 vai ser levado, vai embora. O CO2 vai para o pulmão, do pulmão vai para os brônquios, brônquio, traqueia, laringe, faringe e aí vai para a atmosfera. Beleza? Esse cara, beleza. Formei agora uma molécula de 4. Saiu, formei uma de 4. E aí, essas quebras, a gente viu, promoveu a formação de quê? Promoveu a formação de NADH. Quantos NADH, Ramon? Quantos NADHs? 1, 2, 3. Então, eu tenho aqui 3 NADH. Beleza. Quantos FAD? Quantos FADH2? 1 FADH2. Então, vou botar aqui FADH2 na cor verde. Vou botar ele aqui, ó. FADH2. Beleza? E a gente teve uma molécula de ATP, que a gente, na verdade, sabe que é GTP. Então, vamos botar aqui. Teve também aqui a formação de uma moléculazinha de GTP. Isso aqui é um resumo que você precisa saber sobre o ciclo de Krebs. Entender o porquê do ciclo e saber quais são as moléculas que são formadas e para onde é que elas vão. Beleza? Então a gente tem aqui um resumozinho do famoso ciclo de Krebs, que seria a nossa, vou botar para aqui agora, ó, seria a nossa segunda fase. Como é o nome dela? Ciclo de Krebs. Beleza? Então tá aí um resumozinho do ciclo de Krebs para vocês. Detalhe importante. Veja, preste atenção. A gente entrou aqui com um ácido pirúvico, mas na verdade, quantos tem?
2 ácidos pirúvicos. Então, tudo que aconteceu aqui, a gente multiplica por quanto? A gente multiplica por 2. E é isso que eu queria mostrar para vocês. Veja, presta atenção. Se eu falar qual é o saldo do ciclo de Krebs, o saldo do ciclo é 2 CO2, beleza, tá aqui os 2 CO2, 1 GTP, tá aqui 1 GTP, 3 NADH, tá aqui os 3 NADH, e 1 FADH2, tá ele aqui. Só que, na verdade, isso é para um ácido pirúvico. Se a gente quiser fazer para os dois, só eu multiplicar, obviamente, por 2. Então, eu vou ter quantos CO2 saindo ao total? 4 CO2 aqui e 2 CO2 aqui. Porque isso aqui foi para um ácido pirúvico também. E aqui foi para um ácido pirúvico. Então, eu tenho 2 CO2 aqui vezes 2, 4. 1 vezes 2, 2. Então, 4 com 2 dá quanto? Dá 6. Então, veja, 4 mais 2, 6, significa que esses 6 carbonos que estavam aqui, eles saíram aqui na forma de CO2. E eu sei já que isso acontece aonde? Na matriz da mitocôndria. Então, a gente entendeu como é que eu quebrei essa glicose e eu transformei essa glicose em CO2. Eu entendi de onde é que esse CO2 ele surgiu. Na matriz, vai para a corrente sanguínea e da corrente sanguínea ele vai ser liberado para a atmosfera na expiração. Beleza? Tranquilo? Dúvida até aí? Ramon, o ciclo de Krebs é tão fácil assim? Na verdade, galera, o ciclo de Krebs é um modelo que a gente usa no ensino médio, né, nessas provas de vestibular nível médio, com o objetivo para você clarear as ideias e entrar no ensino superior com noções básicas. Mas, na verdade, o ciclo de Krebs ele participa de vários outros processos bioquímicos, tá? Alguns a gente até cita, mas não aprofunda agora. Vocês vão aprofundar dentro da universidade para quem for fazer curso na área de saúde. Mas o que acontece? Isso daqui seria o ciclo de Krebs. Isso aqui seria o ciclo de Krebs. O piruvato se transformou em acetil, acetil junta com oxalocetato, forma um citrato e por aí vai. Só que olha que interessante. Daqui a gente tem várias derivações. Oxalocetato, por exemplo, ele participa de uma reação chamada, uma reação química em que se forma uma molécula chamada de PEP, tá? É o fosfoenol piruvato. E essa moléculazinha daqui, ela é fundamental para participar de processos de formação de glicose, ou melhor, formação de glicogênio. É a gliconeogênese, na verdade, a formação da glicose mesmo, desculpa. É a gliconeogênese, tá? E aí, a gente não vê isso com aprofundamento, mas é daqui que a gente consegue, a partir de um composto que não era glicose, formar glicose. É a gliconeogênese, beleza? A gente também tem, durante a formação da urina da gente, no fígado, um processozinho chamado de ciclo da ornitina ou ciclo da ureia. E no ciclo da ureia, a gente libera ou produz uma molécula chamada de fumarato. E o fumarato, ele é uma das moléculas que participa aqui do ciclo de Krebs. Então veja que lá no ciclo da ureia, no fígado, a gente libera um produto, a gente produz um cara que vai ser responsável por participar do ciclo de Krebs. É o fumarato. A gente falou sobre isso. A gente tem, por exemplo, aqui também a beta-oxidação. Muita gente acha que a única fonte de energia da gente é glicose, porque os livros de ensino médio trazem isso pra gente. Mas, na verdade, lipídio é. E durante a formação ou a quebra desse lipídio, desse ácido graxo, né, que a gente vai oxidar esse ácido graxo, que a gente chama de beta-oxidação. Essa beta-oxidação vai liberar produtos, vai garantir a formação de piruvato para que esse cara possa entrar no ciclo de Krebs. Então, observa o quanto que o ciclo de Krebs participa de outras reações. Tem uma que é interessante também, que é chamada de transaminação. Lá no ciclo de Krebs, tem um carinha chamado de alfa-cetoglutarato, tá? Se você voltar um pouquinho à aula aí, você vai ver que esse alfa-cetoglutarato é um produto do ciclo de Krebs. E ele passa por reações de transaminações. O que é a transaminação? É eu tirar uma amina daqui e botar ali, e aí eu vou formar, a partir desse alfa-cetoglutarato, aminoácidos. Inicialmente eu formo um carinha chamado de glutamato, e esse glutamato vai permitir a formação de aminoácidos diversos e também de purinas. Ramon, o que é purina? Eu já ouvi falar esse nome. Purina são aquelas bases púricas, a adenina e guanina. Então, a partir das purinas, a gente forma as bases nitrogenadas, que a gente vai usar para formar nucleotídeo, que vai usar para formar ATP. Lembra que o ATP tem base nitrogenada, né? Adenina, adenosina trifosfato. Então veja que o ciclo de Krebs, na verdade, ele é como se fosse ali, vamos dizer assim, o cérebro, né? O grande centro de reações químicas para que outras possam derivar e garantir o funcionamento
das nossas células e a gente entende a complexidade que é o ciclo de Krebs e a sua importância para a sua, para a minha, para a nossa existência. Beleza? Isso é biologia, isso é ciclo de Krebs, isso é Ramon Gadelha. Tamo junto? Valeu! E aí, curtiu essa aula? Então não se esquece de deixar o seu comentário, dar o seu joinha e não se esqueça também de ativar o sininho e se inscrever no nosso canal. Agora você já pode ir para a próxima aula.